E aí galera, tudo bem? Estamos de volta aí para a gente continuar nossas aulas de cálculo numérico. Então hoje, e essa videoaula será a última, que nós vamos ver sobre sistemas lineares. Então nós já havíamos visto alguns temas sobre sistemas e a proposta desse vídeo é a gente falar do método iterativo de Jacob Richardson. Bom, o roteiro da aula que nós vamos seguir passa primeiro pela introdução ao método, tá? O que é o método iterativo no nosso contexto, a ideia de norma, convergência e, por fim, o algoritmo. Vale lembrar que nós vamos seguir um roteiro que tem por objetivo relembrar um conceito que nós vimos na primeira parte do curso. Lembrando que nós começamos falando de zero de funções e vimos método iterativo. Dentro do método iterativo, nós tínhamos a noção de critério de parada. Você viu também a ideia do erro relativo, os erros que acontecem quando você realiza o processo. E é claro, para falar disso, tinha que falar da distância entre dois números. A gente tinha que medir o erro relativo, então tinha que calcular um módulo da diferença dos números. Aquele módulo da diferença dos números vai ser generalizado agora nessa aula, tá? E para fazer isso, nós vamos introduzir a noção de norma. Então é exatamente por isso que está esse tópico aqui. Em seguida, a convergência. Então, na noção de sequência, que é a essência do método iterativo, que é construir uma sequência de números, a gente precisa da ideia de convergência, que é saber se a sequência aproxima o valor que a gente procura. Logo, se a sequência converge para o valor que a gente tem interesse, né? Então, por isso, a gente vai falar de convergência e, por fim, juntar todos os conceitos e realmente ver o que é o nosso interesse, que é o algoritmo, sendo que nós vamos poder também passar por um exemplo aí, entender esse contexto dentro de um exemplo. Bom, pessoal, então a proposta é essa. E nós vamos começar falando do método iterativo. O método iterativo, que é o assunto inicial, faz alusão ao método que nós já havíamos visto no início do curso, tá? Ou seja, nós queremos construir uma sequência que nós podemos chamar de xi grande, que aproxima o valor que a gente quer resolver. É claro que o objetivo central é resolver um problema, como sempre. E nesse caso, o objetivo, novamente, é o mesmo das aulas anteriores, que é aproximar. Bom, na verdade não é exatamente, porque nas aulas anteriores a gente não estava aproximando a solução, né? A gente tinha um sistema da forma AX igual a B. Ora, isso é uma equação matricial, mas nós vimos que é equivalente a um sistema. Isso foi visto na primeira aula sobre sistemas lineares. E nós dissemos que um x barra é solução se A de x barra é igual a B, ok? Onde nós exigimos que o determinante da matriz A fosse diferente de zero. Então isso nós vamos sempre pedir, é o nosso contexto, né? E o objetivo é encontrar ou aproximar a solução para esse sistema. Nos métodos que nós vimos anteriormente, não eram métodos iterativos, tá? Então foi o método de eliminação de Gauss, o método de decomposição LU, ou o método da inversão de matriz. Em ambos eles, os casos, nós tínhamos um método direto. Por que direto, pessoal? Porque nós encontramos explicitamente o valor de x barra, ok? É claro que esse explicitamente é subjetivo, porque envolve, se você vai fazer isso no computador, envolve etapas, né, do processo computacional que pode ser aproximada. Às vezes uma etapa de divisão de dois números, o computador vai retornar uma aproximação do valor da divisão. É claro que isso produz erros, mas em essência o método em si não produz erros, ele não vai tendendo. O que você pode ter erro computacional devido à sua aproximação de um número irracional, número racional, por uma dízima periódica, ou por uma dízima, né? Um vetor, na verdade, é representado por certas casas decimais, ok? No contexto computacional. O que acontece, pessoal? O método que nós vamos ver agora é um método iterativo, que significa, independente se você cometa ou não erros ao aproximar, ele vai aproximando a solução. Ou seja, por mais que você trabalhe com muitas casas decimais, você precisa aumentar e ir iterando mais vezes para obter melhores aproximações da solução. Isso em geral, né? Então o que é o objetivo agora? Uma era encontrar um x barra tal que isso era satisfeito. Agora é aproximar o x barra, tá? Então aproximar uma solução para uma equação matricial dessa forma aqui, ok? Então, esse é o nosso foco, é a nossa meta até o final do algoritmo. Agora, como aproximar? Isso é uma ideia vaga, né? Aproximar em qual sentido?
no sentido de que nós vamos construir uma sequência iterada, ou seja, o próximo termo é obtido a partir do termo anterior, que converge para x barra. Ou seja, construir uma sequência x barra, vamos chamar de xn, tá? Xn, tira esse barra, x i, uma sequência, põe entre parênteses para denotar a sequência, tal que x i tende a solução x barra, onde x barra é solução. Então antes nós encontrávamos x barra explicitamente e agora a gente vai fazer uma sequência que tende ao x barra. O que significa essa seta? Significa que o limite de x i, quando i tende a infinito, é igual a x barra. Isso aqui dá problema, pessoal, tá? Não é que é problema, precisa definir o que é limite, porque nós vamos ver que xi são vetores, são matrizes coluna. Então essas ideias todas nós vamos ver brevemente, mas existe uma definição matemática mais formal. Não é o nosso objetivo parar em todas essas definições. Vamos adiante. Mas é isso que a gente vai procurar, tá? Então, mesmo no cenário das equações matriciais, a gente vai construir uma sequência usando o método iterativo, tá? Escrever isso aqui significa que xi aproxima o x barra. Logo, a gente tem que falar do critério de parada, porque não dá para ir para infinito, não dá para ficar calculando infinitamente uma aproximação cada vez melhor. Precisa fixar o critério de parada. Então, para falar isso, a gente precisa falar de norma. Então, vamos começar por aqui. Então, relembrando, o método iterativo é um método onde a gente constrói uma sequência a partir da etapa anterior. Então, a gente varia o i, que vai variando de 1 até sucessivos números, e vai aproximando para a etapa anterior. Eu vou adotar ao longo da aula a notação xk. Por que xk? Porque o índice i vai ser referente à matriz. Então, para não causar confusão, vamos usar o índice k. Mas é a mesma coisa, tá? Eu quero que o k vá para o infinito. Logo, eu espero que o xk tenda a alguma solução x barra. Ou que xk aproxima uma solução x barra. Bom, dito o nosso objetivo, a gente precisa começar a entender quem são esses xk's aqui. Ok? Ora, o que a gente espera, pessoal? Espera trazer as definições necessárias para o que a gente vai fazer. Então a gente precisa falar o que é uma sequência de vetores, o que é a norma do vetor e o erro relativo. Então são 3 definições. Vamos passar a essas definições aí, tá? A primeira das definições, vamos ter que falar de uma sequência de vetores. Nada mais é do que uma concatenação de vetores. Falar da norma de vetor, né? E por último, porém não menos importante, vamos ver a ideia de erro relativo e critério de parada. Tá? Então, erro relativo e critério de parada é um conceito que nós já vimos, só que para a sequência de números. Agora a gente tem para a sequência de vetores, mas é o mesmo erro relativo, com a diferença que a gente vai pôr norma, onde era módulo. Muito bem, acho que ficou claro o nosso objetivo. Então a gente pode começar por aqui, entendendo que é uma sequência de vetores. Tudo bem? Bom, o que é uma sequência de vetores? Uma sequência de vetores, a grosso modo, é uma concatenação de vetores. Então, uma sequência de vetores é uma sucessão ou concatenação, é uma sucessão. Que sucessão, pessoal? Sucessão é assim, ó, começa com o índice 1, tá? Depois x2 até xk e assim infinitamente, tá? Então é uma sucessão de vetores. Ora, nós vimos que quando a gente fala da solução do sistema, a gente procura o vetor x, né? Mas o vetor x também pode ser representado por uma matriz coluna de n coordenadas. Logo,
eu vou, sem distinção, falar de vetores ou falar de matriz coluna, identificando os dois, tá? Vamos escrever isso? Então, uma sequência de vetores é uma sucessão onde xk para k variando de 1 até infinito são vetores. Vamos fazer esse parênteses aí. Observação. Identificamos vetores com matrizes colunas. Identificamos vetores com matrizes coluna, ou matrizes de ordem n por 1, ok? O que significa isso? Um vetor de coordenadas x1, x2 até xn é igualmente representado por uma matriz coluna da forma x1, x2 até xn. Tudo bem, pessoal? Por que isso? Porque a gente quer passar a falar desse tema sem fazer distinção. Toda hora ficar explicando que o vetor é matriz e vice-versa fica exaustivo, fica cansativo. Então, o que a gente faz é o que a gente chama de abuso de notação, mas nós combinamos, né, que vamos tomar essa convenção aqui, então não causa erro, não causa confusão ao longo do nosso estudo. Muito bem, ora, vamos ver um exemplo de sequência de vetores para nos localizarmos aqui no contexto do assunto? Bom, o que significa isso aí? Tá? Então, a definição de sequência, né? Exemplo. Vocês verão que é um conceito simples de enunciar, ok? Bom, antes a gente tinha uma sequência de números. O que a gente escreveu lá? Escreveu 1, 2, 5, 7, 4, menos 1 e vai. Pode convergir, pode não convergir. A gente escreveu aquela sequência 1, meio, 1/3, né? Isso é o que a gente viu no começo do curso. E a gente falou que a sequência 1 sobre k ia para 0 quando k ia para o infinito. Porque vai ficando cada vez menor o número. 1/3, 1/4, 1/5, 1 sobre 1000, 1 sobre 1 milhão. Vai ficando cada vez mais perto do zero. Analogamente, nós temos a noção de sequência de vetores. Só que nós vamos convencionar que eu vou escrever x maiúsculo para denotar um vetor. Só para não causar confusão. Ou a matriz coluna, né? Então, um exemplo seria, a gente pega um vetor x1 como sendo, escolha aí uma matriz coluna. Vamos, por exemplo, pegar a matriz 1, 1, 1, 1, 1, 1. O x2, o segundo vetor, poderia ser, por exemplo, 1, 0,1 e 2. Agora eu repito. x3, eu vou colocar 1, 1,01 e 3. E vai repetindo isso. Ou seja, o xk poderia escolher como sendo 1 por 0,01. Isso aqui é 10 elevado a k menos 1. Ou menos k mais 1, né? Certo? E o k. Então, x3 é 10 elevado a menos 2, que é 0,01. E o xk é 10 elevado a menos k mais 1. Ora, essa sucessão de matrizes, reescrever essa, cabia aqui, xk, matrizes, colunas ou vetores, é o que a gente chama de sequência. Tem mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo, pessoal. É claro que a próxima pergunta natural que a gente vai fazer é, bom, se a gente tem ideia de vetores, a gente poderia tentar entender qual é o comprimento, a norma do vetor, ou qual é a distância entre dois vetores. Porque se eu quero saber que algo aproxima outra coisa, eu preciso saber qual é a distância entre os dois. Então eu tenho que falar de norma, é inevitável. Ok? Ora, repare que quanto mais o k aumenta, mais essa coordenada tende ao zero e essa coordenada vai para o infinito. Às vezes, eu posso dizer se essa sequência de vetores converge ou não. Isso vai fazer sentido quando a gente falar de norma.
A gente precisa passar aqui, ó, sequência de vetores, vai falar de norma de vetor, e aí a gente define o erro relativo. Refazendo todo o processo de método iterativo para vetores. Então, a norma de um vetor é uma maneira de medir o comprimento de vetor. A primeira ideia que vocês têm de norma é a de módulo. Então, você tem o comprimento do número, num certo sentido. Se o número é negativo, você pega o módulo dele e dá positivo. Se o número é positivo, o módulo dá o próprio número. Ok? É como se fosse o comprimento do número. Um vetor, usualmente, é visto num curso de geometria analítica. E lá a gente vê a noção como se fosse o comprimento do vetor. No contexto da geometria analítica, né? Existe uma expressãozinha para norma de um vetor, né? Isso a gente vê lá no curso de geometria analítica. Então, aqui está a ideia de norma. Então, a norma de um vetor x. Vamos escrever assim, ó. Eu posso escrever tanto o vetor como sendo uma concatenação, como eu posso escrever como sendo uma matriz coluna. Conforme o nosso combinado, né? Vou escrever como uma matriz coluna, x1, x2 até o xn. Tá ok? Ora, então a norma de um vetor é uma maneira de medir o comprimento desse. Existe uma definição de norma em geral para um vetor. A gente vê isso no curso de geometria analítica. Qual que é? Tem várias. Ou seja, é uma função que a cada vetor associa um número positivo e satisfaz algumas regras. Eu vou dar dois exemplos. Então vou falar normas de x. Duas normas só. Nós vamos trabalhar só com ela. É o suficiente para o nosso objetivo. Quais são? Primeiro, eu vou chamar de norma usual, que é a que a gente vê lá no curso de geometria analítica, que é aquela que dá a noção de distância usual no R2 e no R3. Ou seja, se você tem um vetor de 3 coordenadas, isso representa algum espaço, alguma seta, né? Uma seta. Você tem lá 3 coordenadas. Pensa que isso aqui é um vetor de 3 coordenadas, então a primeira coordenada é x, y e z. Então ela tem 3 coordenadas aqui. Okay? Então aqui fica a coordenada x1, coordenada x2 e a coordenada, vamos pôr aqui, coordenada x3. O vetor é caracterizado pela seta que sai da origem e chega nesse ponto, em 3 dimensões. Tá? Imagina que está em 3 dimensões. A distância desse ponto até a origem, no sentido usual, que a gente conhece, é dada pelo teorema de Pitágoras. Ou seja, a norma de x no plano é mais fácil, né? Em 2 coordenadas. Aparece o teorema de Pitágoras. Mas em geral vale a mesma regra. É uma generalização, a gente fala. A norma de x é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Como eu escrevo isso, pessoal? Fácil, assim. Mais x3 ao quadrado, ok? Isso é uma consequência do teorema de Pitágoras. Generalizado para 3 dimensões, né? Então a gente define a norma desse modo, ou seja, como se fosse a distância do ponto até a origem, certo? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Mas aqui eu tenho n componentes, então extrapola isso para n variáveis. E eu estou definindo assim, estou falando a distância desse vetor coluna, ou a norma do vetor coluna, é exatamente o que eu escrevi, só que para as n variáveis. Repete o que eu disse. Então, a primeira norma, eu vou chamar de norma usual, vai ser definida como sendo norma de x igual a raiz quadrada da soma do quadrado de cada uma das coordenadas. Ah, mas uma raiz quadrada, e se o número for negativo? Não vai ser, porque são quadrados. Quadrado é sempre positivo. Essa é a norma usual. Ela satisfaz lá algumas regras que a gente vê no curso de geometria analítica. Outra norma, que eu vou dar um nome aqui, pessoal, vou escrever assim, ó, n infinito, eu chamo de norma do máximo. Essa aqui, norma que por motivos de um curso chamado análise funcional, a gente acaba escrevendo um infinito embaixo, mas aqui é só um símbolo, não tem significado próprio. Ou seja, eu vou escrever o mesmo símbolo, 2 barrinhas,
e vou colocar um infinito aqui para entender se for essa norma. Senão eu sei que ou é essa fórmula ou é a fórmula abaixo, conforme o símbolo for denotado, né? Então a norma do máximo vai ser, por definição, o máximo dos valores aqui na linha, ok? Ou seja, vai ser o máximo do módulo de x1, primeira componente, x2 até xn. Então, um é a norma do máximo e outra é a norma usual. Exemplo. Ambas satisfazem as mesmas regras que definem uma norma. Eu não vou falar das regras aqui, está no livro texto. Só dá uma olhada lá, vocês vão ver. Ela é definida positiva e satisfaz o que a gente chama de desigualdade triangular. E é invariante por multiplicação por constante. Olha só como ela fica. Ela é o máximo de todas as componentes. Então, no exemplo, eu poderia tomar o vetor usual no espaço. Tome, por exemplo, o vetor x igual a menos 1, 2, 0. Ah, não quero escrever assim. Não tem problema nenhum. Escreve como matriz coluna. Ninguém vai brigar por causa disso, tá? Menos 1, 2, 0. Problema algum. Estamos combinados já, né? Bom, eu tenho a norma usual e a norma do máximo. Então, na norma usual, a primeira, o que você tem? Que a norma de x é a raiz quadrada. Essa é a distância usual. Se você pegar um vetor no espaço coordenada menos 1, 2, 0, essa é a distância usual, que a gente vê lá no curso de geometria analítica, que é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Quanto dá isso? Isso aí. Fácil, né? Muito bem. Agora, a segunda é a norma do máximo. Eu escrevo esse símbolo aqui, que como eu digo tem um significado de outro lugar, por isso aparece esse infinito. A gente só vai usar o símbolo e vai escrever aqui. É o máximo do módulo de menos 1. Tá? Então isso é um conjunto, eu vou colocar a lista, e vocês nessa lista vão escolher qual é o maior valor. Assim você calcula essa norma. É fácil assim mesmo, tá? Não tem segredo. É o máximo da lista, onde na primeira coordenada eu tenho menos 1, na segunda eu tenho 2 e na terceira eu tenho 0. Qual que é o máximo dos três valores, pessoal? Módulo de menos 1 é 1, módulo de 2 é 2 e o módulo de 0 é 0. Então, o máximo é 2. Então, viu que deu valores diferentes? Numa deu 5, na outra deu 2. Existe um conceito relevante na álgebra linear que é chamado de, mais em espaços métricos, que é chamado de equivalência de normas. Tá? Essas duas normas são equivalentes, mas a gente não vai fixar isso aí não, tá? A gente vai passar adiante. Então, ou eu vou usar uma ou eu vou usar outra. Na verdade, nós vamos usar mais essa aqui. Tá? Então, esquece um pouquinho a usual, vamos focar nessa aqui. Muito bem. Se eu falei de norma, em sequência, a gente pode medir a distância de dois vetores, certo? Então, eu digo que um vetor aproxima o outro conforme um erro relativo. Para eu falar qual é a distância de um vetor para o outro, eu tenho que falar qual é o erro. Não, se eu quiser falar do erro da minha aproximação, eu tenho que falar qual é a distância. Quão distante a minha aproximação está da minha solução. Por isso que eu falei de norma. Com a ideia de norma, a gente pode falar de distância, e aí eu posso falar o que eu quero agora, que é o erro. Tá? Então, erro. Vou falar um pouco de erro. Então, o que a gente quer é medir a distância. Embora aqui a palavra distância apareça num significado meio figurado, porque a gente não tem a definição própria matemática, mas existe, tá? A distância entre um vetor, qualquer vetor do método iterativo, xk, e a solução exata x. Na verdade, a gente não conhece essa aqui, então a gente não consegue medir. Mas se a gente conseguisse conhecer a solução, essa distância aqui é o que a gente chama de erro absoluto, né? Erro absoluto. Vou chamar de EA. Ele é simplesmente a distância de dois vetores. Então, pega um vetor, subtrai o outro.
Nós sabemos fazer isso. É só subtrair componente a componente. Se for coluna, subtrai a matriz coluna. Então, pensando como matriz, subtrai as matrizes coluna. Pensando como vetor, subtrai a componente. E calcula a norma disso aqui. Então, esse aqui é o erro absoluto. Ok? Nós podemos usar para diferentes normas, diferentes erros. Nós não vamos usar sempre a norma do infinito, essa aqui, do máximo. Tem um motivo para isso, mas vamos só fixar, tá? Essa é uma maneira de medir distância entre vetor, que é o máximo da diferença entre os dois. Esse é o erro absoluto. Nós queremos falar do erro relativo. O erro relativo. O erro relativo é análogo ao que nós tínhamos feito antes, tá? Então nós vamos escrever erro relativo é a distância do vetor menos xk dividido por xk. Na norma infinito, ok? Só que daqui a pouquinho nós vamos ver que nós não conhecemos o x barra. Então, ao invés de fazer isso aqui, como nós não conhecemos o x barra, a gente quer encontrar o x barra, a gente vai usar o erro relativo para uma sequência no método iterativo, porque esse é o nosso objetivo, chegar na sequência. Então, para a sequência xk. Como é que a gente define? Na 40ª etapa do nosso processo iterativo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que o erro relativo vai ser a mesma fórmula anteriormente, só que eu vou medir a distância entre ele e o anterior no 40º processo. Eu vou pegar xk mais 1, vou medir a distância até xk na norma do infinito e vou dividir pela norma do xk mais 1. O que é isso, pessoal? Significa o seguinte, é o mesmo erro relativo lá, se você voltar na videoaula, com um módulo. Só que agora é vetor, então eu tive que pôr norma. Tem as duas normas, eu falei, a usual e a do infinito. Vamos usar a do infinito, a norma do máximo, tá? Ou seja, é só pegar o máximo das componentes. Quer ver um exemplo? Um exemplo. Considere a sequência. Suponha dois termos da sequência, os dois primeiros. x1 igual a 1, 1 e 1. E o x2 igual a 1, 0,1 e 2. Tudo bem, pessoal? Ora, eu poderia escrever como uma coluna. A coluna 1, 1 e a coluna 1, 0.1 e 2. Agora, eu tenho que medir a distância dos dois. Calcular o vetor de diferença. Então, já vou colocar aqui o erro relativo, vai ser, por definição, o está na frente, então se o k é 1, é o x2. Tá? Então, a norma infinita do x2. E a norma do x1, x2, menos o x1. Ok? Infinito também. Mas quem é x2 menos x1? x2 menos x1. Só subtrair componente a componente. 1 menos 1, 0. 0.1 menos 1 dá menos 0,9. E 2 menos 1 dá 1. Então esse é o vetor de diferença. Subtrai componente a componente. Pensando como matriz, a mesma coisa. Você escreve isso aqui como matriz. Fica a primeira coluna da matriz menos a primeira coluna, dá 0. A primeira linha da matriz menos a primeira linha da matriz dá menos 0,9. E a terceira linha menos a terceira linha dá 1. Então há duas maneiras de escrever isso aí. E às vezes eu não vou fazer distinção entre as duas, mas fica claro, né? O erro relativo nada mais é do que a norma desse vetor dividido pela norma do de baixo. Vamos escrever isso? Então vai ficar o erro relativo é a norma do que está em cima. Qual é a norma desse vetor? É o máximo das componentes. Então é o máximo de 0, 0,9 e 1. Porque eu vou pegar um módulo e vai ficar 0,9 positivo. Então vai ficar o máximo nos módulos, né? O máximo do conjunto 0, 0,9 e 1. E o máximo das coordenadas do x2, que é o módulo. O máximo entre 1, 0,1 e 2. Calculando, nós vamos obter 1 dividido pelo máximo aqui, que é 2. Então, o erro relativo
entre esses dois vetores é meio. Ok? É só isso, pessoal. Já que a gente falou de erro relativo, a gente está apto a falar do critério. Lembra que a gente quer um método interativo e a gente não pode ficar seguindo o método indefinidamente? A gente tem que falar quando é que tá bom, quando é que a gente vai parar, quando é que a aproximação é boa, né? Então, como a gente faz? A gente faz o critério de parada. E aí a gente fixa quando a gente vai parar. Então, o critério de parada que nós vamos usar, critério de parada, qual é? Fixe o que você chama de tolerância, ou o erro admissível aí, tá? Então, fixe a tolerância, mesma que a gente usou lá para funções. Vamos tentar usar um epsilon, para lembrar que é um número pequeno, epsilon positivo, tá? Então, o critério de parada vai ser o erro relativo menor do que epsilon. Então, a gente vai fazer o processo iterativo quando para K, tal que isso aqui acontece, a gente para, ok? Então, fixa a tolerância para cada valor de K, né, no processo iterativo. Quando a gente atingir o K adequado, a gente calcula o erro relativo. Quando for menor que epsilon, a gente para. Análogo ao que a gente fez para zero de funções, porém agora é para uma sequência de vetores. Então, nós temos todos os pré-requisitos para falar de processo iterativo a partir do critério de parada. Basta agora a gente caminhar na direção para falar, então, do método de Jacobi-Richardson. Tá? Então a gente vai pausar esse vídeo e a gente continua introduzindo o método adiante.